Vamos abrir, queridos, a nossa Bíblia aí. Nós vamos estar abrindo em 1 Coríntios, capítulo, deixa eu só achar aqui o texto, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 4, nós vamos estar lendo, né? Dando as boas-vindas aí, né? A Marília, a Lulu, ao Kennedy, ao Kevin, né? O Alexandre, né? Depois de tanto tempo. Passa rápido, né? Nossa. Dezembro, já estamos já. Aí abriu. Deus abençoe, né? Ministra o coração de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, e também nosso querido irmão Hugo, né? Veio lá de Suzuka, ele é boliviano, ele vai estar nos ajudando aí também, né? Para tirar as fotos, ele está responsável por fazer e confeccionar os cartões de membro, né? E dos líderes também, né? Então, seja bem-vindo, viu, irmão Hugo? Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 4, hoje nós vamos estar falando um pouco acerca da Páscoa, e hoje nós vamos tratar esse tema, Jesus, a nossa Páscoa, né? Então, em todo o mundo, né, nesse período aí de abril, principalmente na semana passada, é celebrada a Páscoa, e nós tivemos que colocar nessa semana justamente porque nós tínhamos atividade de missões, já programada, já, né? Então, desde antes, e não teve como cancelar, né? Mas era para ter sido, na verdade, na terceira semana, não na quarta, seguindo, né, a data normal, que é de costume. Mas nós vamos estar trazendo no dia de hoje. Então, veja, nós vamos trabalhar esse tema, Jesus, a nossa Páscoa. Dentro desse texto, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, até o versículo de número 4. Vamos ler, queridos. Fala assim... 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 4, nós vamos estar lendo. Fala assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no quais ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se revestides a palavra, tal como a vos lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir de fato a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e clamamos ao Senhor, para que o Senhor te possa ministrar essa palavra ao coração, Pai, do Teu povo, que o Senhor fale conosco acerca, Pai, realmente de Jesus, sendo a nossa Páscoa, e hoje nós vamos tratar desse ponto tão importante que fala acerca da ressurreição. Por isso eu peço ao Senhor para que o Senhor ministre, que essa palavra possa ir ao encontro do coração do Teu povo, e que nós possamos aprender coisas preciosas do Senhor através desse estudo. Por isso te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos estar tratando hoje então um pouco acerca da ressurreição, né? E vamos mostrar para vocês, eu vou dividir esse texto em 3 partes, né, nessa mensagem. Primeiro, falando acerca da importância da ressurreição. Segundo, falando das evidências da ressurreição. E terceiro, o que essa verdade acerca da ressurreição deve provocar em nossas vidas, ok? Então é dentro aí desses bolsos que nós vamos estar trabalhando, e a gente então vai começar tratando acerca da importância da ressurreição. Lembrando, queridos, que foi de um túmulo vazio que você recebemos a maiores das melhores mensagens que de fato no mundo cristão é proclamado nesse período, que o nosso Jesus, ele o que? Ressuscitou. Ele então é um Deus vivo, um Deus verdadeiro. A gente sabe que nas religiões existem tantos líderes, né, de tantas religiões, eles de fato podem ter feito tantas coisas boas, sido até exemplos para essas religiões, mas nós sabemos que eles nasceram, eles viveram, eles morreram e continuam mortos, certo? Mas o nosso Jesus não foi assim. Ele de fato nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia a Bíblia fala que ele ressuscitou. E por ser um Deus vivo, com certeza, isso traz para nós essa bênção de saber que o Deus que nós servimos não é um Deus morto,
Mas é um Deus vivo, por isso que nós podemos achegar até Ele. Por isso que Ele, sendo vivo, Ele pode, de fato, ouvir as nossas orações. Ele estando vivo, Ele pode nos abençoar. Ele estando vivo, Ele pode realmente ministrar tantas coisas sobre as nossas vidas, operar, né, o impossível e fazer tantas coisas milagrosas nesse ponto, como nós vemos acerca de tudo aquilo que Jesus fez no decorrer do seu tempo de vida aqui e o que continua fazendo. Mesmo estando lá na presença do Senhor, à direita, à destra do Deus Todo-Poderoso, Ele continua intercedendo a favor de nós. Então nós vamos trabalhar isso e vamos ver o porquê que a ressurreição ela é importante para mim e para você como cristãos. Então vamos acompanhando. Essa primeira parte que nós vamos trabalhar, vamos falar acerca então da importância da ressurreição. Então eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia. Primeiramente, vamos ler aí Lucas 24. Vai para esse texto, nós vamos correr alguns textos aqui, né? Fazer uma gincana bíblica. Lucas 24, versículos 6 e 8. Vamos ler esse texto aqui, vamos ver o porquê que a ressurreição é importante. Veja, 24, 6 e 8. Ok? Todo mundo achou? Fala assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quem que está falando aqui, irmãos? Vocês sabem quem está falando aí, nesse contexto aí de Lucas 24? Os anjos estão falando. Lembrando aí que as mulheres vão até lá, a presença do Senhor, né, e eles recebem essa notícia dos próprios anjos. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Os anjos anunciaram esta verdade. Vamos lá agora para Mateus 17, versículo 22 e 23. Presta atenção lá. Mateus 17, versículo 22 e 23. Veja aí e presta atenção em quem está falando. Reunindo eles na Galileia, disse-lhes Jesus. Quem está falando? Jesus, né? Então, o primeiro texto que nós lemos, os anjos anunciaram isso e falaram essa verdade. No segundo texto, o próprio Cristo está falando. Reunindo eles na Galileia, no caso são os discípulos, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então veja que no primeiro texto os anjos falam acerca da ressurreição. No segundo texto o próprio Cristo fala acerca da ressurreição. Vá agora então para 1 Coríntios capítulo 15. É o texto que nós estamos lendo. Versículo 3 e 4. Veja aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Fala assim. Veja aí, Paulo agora instruindo a igreja acerca da ressurreição. Se você quer saber tudo acerca da ressurreição, não só de Cristo, mas a nossa ressurreição, esse capítulo aqui só trata disso, né? Só fala da ressurreição. Fala de como nós seremos na ressurreição. Como nós, realmente, quais são as características que nós vamos ter. Então aqui no 3 e 4 do 1 Coríntios 15 fala assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo o que está falando aí? As Escrituras. Então as Escrituras também falavam acerca da ressurreição. Antes de tudo vos entreguei, que eu também que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que o quê? Ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então preste bem atenção, irmãos. Agora, óbvio que esse texto sobre a ressurreição fala em outros textos também. Mateus 16, 21 também fala acerca disso, e a gente vai ver em outros textos também tratando o mesmo assunto. Mas eu queria aqui enfatizar 4 pontos importantes. Primeiro, lembre-se, as Escrituras falavam sobre a ressurreição. Segundo, os anjos falaram. Terceiro, Jesus falou. E quarto, os discípulos falaram. Certo? Por que a ressurreição é importante, irmãos, nessa perspectiva? Porque se a ressurreição não fosse verdade, as Escrituras seriam mentirosas, os anjos seriam mentirosos, Jesus seria mentiroso e os discípulos também. Você está percebendo o impacto que isso causaria na minha vida e na sua?
sabendo que tudo que foi falado acerca da ressurreição é mentira, então perceba, as escrituras se colocariam nessa posição de que a escritura seria mentirosa, os anjos que anunciaram, Jesus que falou e os próprios discípulos. Então perceba que para nós como cristãos, a ressurreição é muito importante. Porque se Jesus de fato não ressuscitou, significa que ele está o quê? Está morto. E se ele está morto, o que ele pode fazer por nós? Nada. Assim como os outros também que morreram, e que as pessoas idólatras também estão mortas até agora. Não poderiam fazer absolutamente o quê? Nada. E aí é onde Paulo afirma, se a ressurreição realmente não existiu, então a nossa fé é o quê? Ela é o quê? Vã. Não serve para nada. Então o que ele orienta? Então vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir. Por quê? Porque assim que nós morremos, acabou também. Assim como Cristo morreu, não ressuscitou, para nós também morremos, não vai ter ressurreição coisa nenhuma. Então nós temos que aproveitar a vida enquanto é tempo, porque não existe futuro para nós nesse sentido. Então veja o problema que seria se a ressurreição não fosse uma verdade para nós. Aquilo que nós estamos fazendo hoje não teria sentido nenhum. Você está aqui proclamando um Cristo morto não teria sentido nenhum. Eu estar lendo essa palavra aqui não ia ter sentido nenhum para mim e para você. Isso quer dizer então que se a ressurreição não fosse uma verdade, isso causaria um impacto ruim sobre todos os cristãos, sobre a nossa fé, sobre as nossas crenças com relação a esse Cristo. Então não teria sentido anunciar, falar, proclamar, falar qualquer coisa relacionada a isso. Então seria vão fazer isso. Então veja por que a ressurreição é importante. Agora, pelo fato da ressurreição ter acontecido, então as escrituras é verdadeira. Os que os anjos falaram, realmente anunciaram, é verdadeiro. O que Jesus falou é verdadeiro. O que se falar também é verdadeiro. Então isso nos dá essa certeza, essa convicção de que nós estamos alicerçados em coisas verdadeiras. Veja outra coisa. Por que a ressurreição é importante? Vamos ler 1 Coríntios 6,14. Olha lá. 1 Coríntios 6,14 fala assim: Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Como Jesus foi ressuscitado? Pelo poder de Deus, certo? Como nós seremos ressuscitados também? Pelo poder de Deus. Então aqui nós temos o quê? Por que a ressurreição é importante? Porque ela é a garantia que nós também ressuscitaremos. Você já parou para pensar nisso? Assim como Jesus ressuscitou, a Bíblia está falando que nós também seremos ressuscitados por esse mesmo poder. Nós seremos ressuscitados. Então veja a importância que realmente a ressurreição tem para nós. Outro ponto, vamos lá, 1 Coríntios 15, versículo 12 em diante. Olha aí que vai falar, irmãos. Outra importância, fala aqui, ó, do 12 até o 19, nós vamos ler. Fala assim: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa o quê? Pregação. É vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos o quê? Pecados. E ainda mais os que dormirem em Cristo perecerão. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais o quê? Infelizes dos homens. Ou seja, qual que é a outra importância? Essa ressurreição, ela vai mostrar que a nossa fé tem um firme que fundamento, né? E que nossos pecados foram o quê? Perdoados. Então perceba por que a ressurreição ela é importante. Porque tudo aquilo que nós fazemos como cristão, ela está centrada nessa verdade. Como o próprio Paulo está falando aqui. Se Cristo não ressuscitou, como eu já falei no ponto anterior, então ele está morto. E se ele está morto, não vai adiantar nada o que nós fazemos. Se ele está morto, nós não temos garantia de coisa nenhuma. Se ele está morto, os nossos pecados não foram perdoados.
Se ele está morto, sabe o que significa? Que vocês estamos literalmente condenados. Não há mais esperança, não tem mais solução, não tem mais perdão de pecados para mim e para você. Então veja as implicações que isso traria se realmente a ressurreição não fosse uma verdade. Mas graças a Deus que a ressurreição é verdadeira. Veja só outro ponto. Romanos 4:25. Vamos ver. Livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Veja só outro ponto importante acerca da ressurreição. 4:25 fala assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sabe o que fala aqui outra importância acerca da ressurreição? Que a ressurreição nos justifica. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele jamais poderia nos justificar diante de Deus. E isso é importante você entender porque, veja, se ele não vencesse a morte, irmãos, isso é sinal de que... Lembra que Jesus falou quando ele estava morrendo na cruz? E ele lá morrendo, o que ele fala lá? Antes de morrer, ele fala, está o quê? Consumado. Ou seja, tudo que era para ele fazer, ele fez. Ele cumpriu. Isso quer dizer, então, que se tudo que Jesus fez foi cumprido, então, através do sacrifício dele, nós somos o quê? Justificados. Nós podemos ser justificados. Mas, se Jesus permanecesse morto e não ressuscitasse, porque essa aqui que é a garantia, né? Porque, veja, ele morreu, mas a prova de que realmente tudo que ele fez, Deus aceitou, é o ponto da ressurreição. É sinal de que a morte não deteve ele. É sinal de que ele venceu essa morte. Por isso que ele fez, né, Deus o que? O aceitou. E se Deus aceitou, então Cristo de fato pode que nos justificar por meio do seu sacrifício. Essa é a diferença de Cristo com relação aos outros líderes religiosos. Porque os outros, por mais que tenham feito coisas boas, continuam mortos. Não ressuscitou. Jesus não. Ele morreu e ressuscitou. Por isso, isso é sinal, prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. De que realmente ele venceu, para pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso que ele morre e ele ressuscita, como ele mesmo havia afirmado. Então, outro ponto agora. Veja aí. Vamos ler Atos 2:24. Vamos ver? Atos, capítulo 2, 24. O que fala aí? Veja outra importância acerca da ressurreição. 2:24 fala: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. Outra verdade acerca da ressurreição. A ressurreição é a prova de que Jesus venceu o quê? A morte. E a morte não pôde detê-la. Isso é muito importante para mim e para você. É a prova de que Jesus venceu a morte. E que a morte não pôde deter ela. Então a ressurreição ela tem essa importância, irmãos. Para mim e para você. A morte não pôde deter Jesus. Não pôde reter ele lá. Assim como retém a todos aqueles que morrem. Não tem como. Mas Jesus venceu. Ele pagou o preço. Literalmente. Outro ponto, veja aí Romanos 8:34, né? Outra importância, Romanos 8:34. Veja essa outra importância acerca da ressurreição. 8:34. Fala assim: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede o quê? Por nós. Ele ressuscitou, onde ele está? À direita. O que ele está fazendo? Intercedendo. Qual é a importância da ressurreição? É que Jesus mostra que ele está vivo, que ele está à direita desse Deus todo-poderoso, Deus Pai, e o que ele está fazendo? Está intercedendo por mim e por você. Está vendo que esse Deus é um Deus vivo, um Deus operante, um Deus que realmente está intercedendo ao nosso favor? Então, isso é importante. Outra coisa acerca da ressurreição. Veja lá. 1 Coríntios 15, 50 a 56. Veja só que nós vamos ler aqui, nesse texto que fala acerca da ressurreição.
E olha só, irmãos, o que fala aqui a importância da ressurreição. 15, 50 a 56. Olha, vamos ler de 42 a 44 primeiro, que fala assim: pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita o quê? Na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Sabe o que está falando aqui? A ressurreição é importante porque nós teremos o nosso corpo que é transformado. O nosso corpo, por causa da ressurreição, será dessa forma aqui, que ele está falando. Ou seja, ele está deixando bem claro que esse corpo que é corruptível, não será mais corruptível, vai ser incorruptível. Esse corpo hoje que é desonra, ele vai ser o quê? Para a glória de Deus. Esse corpo aqui, que é natural, agora vai ser espiritual. Sabe o que significa? Que nós não vamos mais ter tendência a fazer coisa errada, mas simplesmente fazer aquilo que Deus quer. Ele é espiritual. Só cumpre aquilo que Deus quer. E aí ele continua. Esse corpo 45. Aliás, não é 45, 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita o quê? Em poder. Esse corpo que nós temos é fraco. É débil, é limitado. Mas o corpo que nós temos corruptível tem poder. Nós não teremos mais esse problema que nós temos hoje, nesse corpo. Se hoje você ficar doente, se você padece, se você sofre, se você tem angústia, no corpo incorruptível não existirá mais isso. Não tem essa possibilidade de haver isso. Então você não sofrerá mais. E o melhor de tudo, a morte também não fará mais parte desse corpo. Isso significa que você viverá eternamente nesse sentido, assim como Deus estabeleceu desde o princípio. Era para o homem viver eternamente, mas por causa do pecado, isso foi restringido, né, de alguma forma, né? Mas louvado seja Deus que nós teremos um corpo assim. E aí nós vemos então, irmãos, todos esses benefícios que nós recebemos com relação à ressurreição, né, e que nós também receberemos através de todas essas bênçãos que Deus proporciona para nós. E aí no 50 até 56, veja aí que fala: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Está vendo aí? Não tem mais corrupção. E nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Aqui ele está deixando bem claro que a morte não fará mais parte da nossa natureza. Não fará mais. A morte será o último inimigo a ser vencido. Hoje você vê que, mesmo que você seja um cristão, você morre, não é? É justamente com essa natureza que você temos. Mas na natureza incorruptível, não tem mais morte. Você viverá eternamente. E aí você pensa, mas eternamente com o corpo? É com o corpo. A ressurreição fala de corpo. Não é isso? Jesus não ressuscitou? Ele ressuscitou por acaso só em espírito? Não, ele tinha um corpo, não é? E a Bíblia fala que nós teremos o quê? Um corpo. Por isso que a nossa salvação, ela ainda não está completa. Nós somos salvos, nós não perdemos mais salvação. Mas ela não se completou ainda. Porque o último inimigo precisa ser vencido. Qual que é o último inimigo? Morte. Lembra que a morte entrou quando, irmãos? Quando nós recebemos uma natureza corruptível, né? Por causa do pecado que a morte entrou. Agora nós temos um corpo incorruptível, por isso a morte tem que ser extirpada. Não haverá mais morte. Não terá mais dor. Por isso que aquele texto de Apocalipse que fala que lá não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais morte. Essas coisas são passadas. Agora, obviamente, nós viveremos no futuro de uma forma que é totalmente diferente. É por isso que tem muita gente que pensa que quando chegar lá no céu, aí as pessoas falam assim: mas pastor, será que a gente vai lembrar das pessoas? Com certeza.
E aí as pessoas falam, mas então a gente vai sofrer no céu. Eu falo, por quê? Porque a gente vai olhar para as pessoas, talvez a gente vai olhar pessoas que não estão lá e falar, meu Deus, vai ficar sofrendo. Não, isso é impossível. Sabe por que é impossível? Porque lembre-se, sofrimento, angústia, dor, tudo isso faz parte dessa natureza corruptível. Na natureza incorruptível não existe essas ações. Não vai haver a possibilidade de você chegar lá, meu Deus, cadê fulano? Meu Deus, cadê esse? Não vai existir. Porque a natureza incorruptível não se corrompe mais. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais nada dessas coisas. Então nós não sentiremos isso, porque isso é muito falado na verdade, né? Tem tantas pessoas que falam, né, que vai chegar lá e você vai lembrar, ih, cadê fulano? Ih, cadê Beltrano? Não está aqui, aí você vai ficar triste. Mas tristeza faz parte da natureza corruptível, não da incorruptível. Não é à toa que estava falando, incorruptível, não se corrompe mais. Não tem mais debilidade, não tem mais fraqueza. Nada disso que nos afeta hoje nos afetará com essa natureza incorruptível. Não tem mais, não existe mais. Essa é a ideia, mas isso é para outra pregação, né? Quando for falar acerca disso. E por último, irmãos, veja aí 1 Coríntios 15, 58, o que fala? Veja a importância da ressurreição. 58 fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho o quê? Não é vão. Então a gente pode trabalhar, irmãos. Nós podemos servir ao Senhor, sabe por quê? Porque Ele é vivo, verdadeiro, Ele cumpre sua palavra, Ele vela para cumpri-la. Todas as promessas que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque tudo que Ele falou realmente se cumpriu. Então, vale a pena servir a Deus, vale a pena realmente se colocar como instrumento dEle, vale a pena permanecer firme nesse sentido, servindo a Ele, porque nós seremos recompensados por aquilo que nós fazemos. Porque Ele prometeu. E se Ele prometeu, é que a Bíblia fala, Deus não é para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Se Ele está falando que não é vão o nosso trabalho, não será vão o que você fazemos na obra do Senhor. E isso é muito importante, né? A gente entender que vai valer a pena servir. Então, isso aqui são alguns pontos que trata acerca dessa primeira parte, falar acerca da importância da ressurreição. Vamos para a segunda agora, as evidências da ressurreição. Será que realmente a ressurreição aconteceu? Quais são as evidências que realmente isso foi um fato? Veja lá, 1 Coríntios então 15, do versículo 3 a 9, vamos ler. 3 a 9 fala assim, veja aí as evidências da ressurreição. 3. Antes de tudo vos entreguei que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha as testemunhas oculares da ressurreição. Apareceu para quem? Cefas. Quem que é Cefas? Pedro. Depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, óbvio, naquele período, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim. No caso aí Paulo está falando, como por um nascido fora do tempo, está lá em Atos 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então veja, testemunhas oculares. Vai lá agora para Atos 9. Bom, Atos 9 a gente vai. Paulo já mencionou aqui, né? Que ele realmente é um nascido fora de tempo. E Deus vai aparecer para ele naquela visão lá no caminho para Damasco, que vem naquela luz, né? E todo mundo fica cego, as pessoas caem. Paulo cai e vem aquela voz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele fala: quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou a Cristo a quem tu persegues. Sinal de que Jesus está vivo. Atos 7, 54, 56, lembra da visão de Estevão? Ele está sendo apedrejado. O que ele olha lá no céu? Quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu, ele vê a glória do Senhor. E quem está lá? A destra de Deus? O próprio Cristo. Ele vê, né? Ele tem a visão. Lá no livro de João, em Apocalipse, fala no capítulo 1,
do 9 ao 20, vai começando a trazer a descrição desse Cristo, né? Vamos ler o que está falando lá, ó. Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 ao 20, vai dando todas as características acerca dessa visão, né, que João está tendo, de Jesus glorificado. Ele fala: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação do reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, manda as 7 igrejas, Éfeso, Esminas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falara comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, voz como de voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro são as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Isso aqui é uma referência à pessoa de Cristo. Ele teve essa visão do Senhor. Então ele também é uma testemunha, né, ocular. Além de ele, obviamente, ter caminhado com Cristo também, e ter realmente tido essa oportunidade de realmente ver esse Cristo ressurreto, né? Lá em Mateus 28, de 1 a 10, também fala acerca disso, irmãos, né? 28, de 1 a 10. Depois você vai ver que ele aparece aos discípulos na Galileia, né, nesse texto. Aí você vai ver que em Lucas 24 e 25 ele vai aparecer aos discípulos no caminho de Emaús, né? João 20 e 21, enfim, todos esses irmãos, eles conseguiram realmente ter o privilégio de realmente verem Jesus ressurreto. Isso mostra uma evidência de que realmente Jesus que ressuscitou. Mas além disso, veja só, irmãos, o discurso de Pedro, em Atos 2, vamos ler, Atos capítulo 2, veja aí, vamos ver esse discurso aqui, Atos 2, a partir do versículo 14, é o discurso de Pedro, e isso aqui é muito importante, irmãos. Nós vamos observar aqui coisas importantíssimas com relação a isso aqui. Quando nós estudamos esse texto de Atos 2, Atos 4, a partir do versículo 18 a 22, a partir do versículo 23 a 31, né, você vai perceber, irmãos, aqui, a forma como os discípulos viviam. Por que que Jesus ressuscitou? Eu pergunto para você, por que os discípulos iam continuar pregando a Jesus? Por que eles iam continuar correndo risco de morte por estar pregando a Cristo? Por que eles estavam sujeitos a passar todo tipo de sofrimento, ser açoitado, ir preso, ser martirizado, se Jesus não houvesse ressuscitado? Vocês pararam para pensar nisso? Para quê? Para que se sacrificar um Deus que está morto? Para que sacrificar um Cristo que não ressuscitou? Para quê? Qual é o sentido disso? Não teria sentido nenhum, não é verdade? Agora, a gente tem que questionar, por que eles foram capazes, não só eles, né? Esses discípulos iniciais não, mas e os outros que prosseguiram? Por que eles continuariam entregando a sua própria vida para morrer a favor desse Cristo? Teria sentido? Será que teria sentido aí você estarmos aqui hoje? Se eu e você, se Cristo não tivesse ressuscitado, o que adianta ele estar aqui? Para que falar acerca disso? Se isso não aconteceu, se isso não é verdade, se ele de fato não ressuscitou. E aí, como Paulo fala, se não ressuscitou, ele está morto.
Se ele está morto, para que eu vou ficar correndo risco? Risco para quê? Risco de ser preso, risco de sofrer, risco de ser açoitado, risco de ser discriminado, risco até de morrer, se ele não está vivo. Então, todas essas evidências mostram que de fato Jesus ressuscitou. Porque se eles vão pagar um preço tão alto assim por um Cristo morto, não tem sentido. Não tem sentido. E se eles estão dispostos a pagar esse preço, é sinal de quê? Que eles creem nesse Jesus. Eles sabem que esse Jesus está vivo. Porque eles foram, como eu falei nos textos anteriores, foram testemunhas oculares. Todos eles foram testemunhas oculares. Eles viram Jesus ressurreto. Por isso, então, que eles estão dispostos a pagar qualquer preço, até dar a vida, assim como eles fizeram. Eles deram a vida deles, por causa desse evangelho, por causa de Cristo. Então, essa é a evidência maior de que Jesus também realmente ressuscitou. E para nós que estamos hoje vivenciando a igreja, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu falo para vocês, se Jesus não tivesse ressuscitado, se não houvesse evidência da ressurreição de Cristo, eu não estaria aqui. E você pode ter certeza. Eu não estaria lutando para que outras pessoas conheçam a Cristo. Eu não estaria levando pessoas para Cristo. Eu não estaria proclamando nada acerca de Cristo. Por quê? Porque ele está morto, ele não pode fazer nada. Mas se eu faço isso, é sinal que, claro, evidente que se Jesus está vivo. E por ele estar vivo, então, há uma motivação da minha parte de proclamar acerca dele, falar dele, anunciar ele. Porque ele é real, ele é vivo. E ele opera. E aquilo que ele fala pela sua palavra se cumpre. Então, isso são evidências claras de que Jesus realmente o quê? Vive. Ele ressuscitou de fato. E ele cumpre a sua palavra. Literalmente. Por isso que ele, sendo um Deus vivo, ele continua transformando vidas. Ele continua alcançando corações. Ele continua fazendo o sobrenatural acontecer na vida de muitos. Ele liberta, ele transforma, ele faz tudo o que nós vemos pelas Escrituras, continua fazendo, até o dia de hoje. Afinal de contas, tudo que nós fazemos em nome de quem? Não é dele? Se essas pessoas estão sendo curadas por quem? Por ele, não é? Não existem tantas igrejas trabalhando com libertação. Liberta em nome de quem? Ele. Se ele está morto, o que ele poderia fazer? O que ele poderia fazer? Nada. Essa é a verdade. Um morto não pode fazer absolutamente o quê? Nada. É a conclusão que Paulo fala. Se Jesus não ressuscitou, ele está morto. E se está morto, um morto não pode fazer absolutamente nada. Então, vamos ser racionais. Se Jesus está morto e não pode fazer nada, então vamos aproveitar a vida, porque a morte está vindo aí a qualquer momento. Pode bater na nossa porta, então a gente tem que aproveitar. Porque morreu, assim como Cristo morreu, não ressuscitou, da mesma forma também, nós vamos morrer, não vamos ressuscitar. Mas graças a Deus que essa não é a verdade. Graças a Deus que Jesus morreu sim, mas ressuscitou no terceiro dia. Graças a Deus que nós temos certeza e convicção, pelas Escrituras, por tudo que acontece, por tudo que é realizado no nome dele, que ele está vivo, porque ele cumpre todas essas verdades. Então, essas são evidências claras. E a terceira parte, vamos ver o que essa verdade deve provocar nas nossas vidas, irmãos. Isso aqui é muito importante. Veja só, vamos ler aí, né? A gente vai estar nesse momento lendo agora o texto de Lucas, vai para o texto de Lucas 24, e nós vamos ver aí do versículo 13 em diante. Vamos estar estudando. Veja aí, Lucas, capítulo 24, do 13 em diante. Veja o que esta verdade deve provocar em nossas vidas. Lucas 24, do 13 em diante. Ok? Todo mundo achou? Muito bem. Antes de falar do que essa verdade tem que provocar na nossa vida, eu vou mostrar para você o que se a ressurreição não fosse verdade, o que a ressurreição, não sendo verdade, ia provocar em mim e você. E é o que está acontecendo aqui.
Vamos ver então nisso. Se a ressurreição é verdade, você vai ver o que vai provocar. Se a ressurreição não é verdade, você vai ver também o que vai provocar na vida daqueles que não creem em ressurreição. Veja só, nós estamos falando aqui de 2 discípulos de Cristo. Eles estão indo para o caminho de Emaús. E você já conhece a história. Jesus vai se aproximar deles. Mas eles não vão reconhecer Jesus. Só lá no final que eles vão reconhecer. Veja só o que acontece quando você não crê na ressurreição. Lembrando que todos os discípulos já haviam, realmente assim, já havia sido ministrado a eles. E o próprio Jesus falou que ele seria entregue aos homens, que ele morreria e que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Isso aí já tinha sido anunciado a eles. Então veja, lá no versículo de número 13, você vai ver aqui algo importante, do 13 até o 24. Veja o que acontece quando você não crê na ressurreição. Se a ressurreição não é uma verdade, olha o que vai provocar. Do 13 a 24, preste atenção no que vai estar acontecendo aqui, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. No caso, aí está falando acerca do que aconteceu com Jesus. Né? Aconteceu no 15, que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopa, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres do que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e ficaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ou seja, sabe o que acontece quando você não acreditamos acerca da ressurreição de Cristo, irmãos? Nós ficamos sem esperança. Nós não encontramos mais esperança. Perceba que esses discípulos aqui, eles não estavam acreditando. Já era o terceiro dia. E Jesus não tinha ressuscitado. Mas lembra que Jesus falou? Ao terceiro dia. Ele falou que ia ressuscitar. Mas veja que por todos os acontecimentos que aconteceu, eles não estavam mais acreditando acerca da ressurreição. E por causa disso, qual é a primeira consequência disso? Perder o quê? A esperança. Não tinha mais esperança. E essa é uma realidade mesmo. Se a ressurreição não é uma verdade, então, meu amigo, você não tem mesmo perspectiva nenhuma. Não tem esperança nenhuma. Nenhuma. Mas a bênção que nós já falamos, que a esperança dentro do mundo, nós falamos o significado. É o quê? Uma mera expectativa de algo que pode acontecer, não é? Pode acontecer ou não. Mas qual que é o significado de esperança bíblica? É certeza. É convicção. Então, se é certeza, convicção, quer dizer, vai acontecer qualquer coisa relacionada à esperança. Mas o ponto aqui é, você crê na ressurreição ou não crê? E é isso que vai impactar na prática. Porque os que não creem, deixam essa ideia de que a ressurreição não aconteceu, elas ficam o quê? Sem esperança. Então não tem mais perspectiva. Eles vão sendo dominados pelas coisas que estão acontecendo. Não conseguem mais olhar para frente. Né? E o pior disso, você vai ver as consequências. Versículo 16, olha que vai falar aí. Como é que estão os olhos deles? Por causa dessa falta de esperança. No 16 fala, os seus olhos, porém, estavam como o quê? Impedidos de reconhecer. Você não consegue ver nada, se você não tem mais esperança. E de fato é assim mesmo. Se eu não tenho esperança sobre algo, como é que eu vou conseguir enxergar coisa? Eu não consigo enxergar mais nada.
Meus olhos se fecham por causa das circunstâncias, por causa dos problemas. Eu não consigo olhar além. Eu não consigo ter esperança, perspectiva de nada. Então os olhos ficam fechados. Além disso, veja só o versículo 17 que fala aí. Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E de que ir tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Quem não crê na ressurreição, além de não ter esperança, além dos olhos ficarem fechados, eles ficam também o quê? Preocupados. E você tem que ficar preocupado mesmo. Porque se não tem esperança, né? Qual é a garantia? Nenhuma. Então a gente vai ficar preocupado, não é? Fora isso, o que fala aí no final também? Estão preocupados e pararam o quê? Entristecidos. Você vai ficar triste. Tem muito cristão, irmãos, que vive a vida cristã como se estivesse na sexta-feira da paixão. Só vê morte. Só vê morte. Tá triste. Caminha triste. Anda triste. Não tem esperança para nada. Não vive a vida de Deus, literalmente. Não vive. Porque não existe nada para frente. Os olhos totalmente fechados. A preocupação toma conta do coração. E porque você ficar preocupado, isso te entristece. Não tem motivo de alegria. E do versículo 18 a 25, você vai ver também que eles ficam o quê? Incrédulos. Então veja o problema de você realmente não crer nessa verdade acerca da ressurreição. E olha que isso provoca. Falta de esperança. Os nossos olhos se fecham. Nós ficamos preocupados. Nós ficamos tristes. E o pior, a incredulidade começa a tomar conta do meio do teu coração. É isso que acontece. Por quê? Porque quando você não crê na ressurreição, você então não está crendo que Jesus é um Deus vivo. Se ele não é um Deus vivo, então, o que ele pode fazer por nós? Nada. Então, a gente não tem esperança mesmo num Deus que está morto. Num Deus que não vive. Então, você vai agir e ter essas características na sua prática. Agora, veja o que acontece, irmãos, quando nós cremos na ressurreição. Olha o que isso provoca na nossa vida. Vamos lá. Primeiro vamos ler versículo 26 a 28. Veja só, 26 a 28 fala assim. Preste atenção aí no texto, né? Porventura, Jesus está falando com eles agora. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao que a seu respeito lhe constava em quê? Em todas as Escrituras. Jesus está falando das Escrituras, certo? E aí continua, 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Agora olha o 31. E então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha só aqui, irmãos, a importância disso aqui. Veja o que a verdade acerca da ressurreição provoca na vida prática de um cristão. Você vai ver que aqui, quando Jesus faz isso, o que ele vai utilizar? A palavra de Deus. Ele vai começar a ministrar acerca da palavra. E na ministração da palavra, você vai ver que os olhos desses discípulos, eles vão o quê? Se abrir. Vai se abrir. Literalmente. Você está vendo a importância de nós realmente afirmarmos as verdades de Deus? Eles precisavam realmente voltar-se para as Escrituras. As Escrituras eram o único meio de fazer eles abrir os olhos deles acerca daquela realidade que estava o quê? Totalmente fechado. Por quê? Porque eles se apartaram das verdades das Escrituras. E olha que Jesus sempre anunciava isso. Jesus sempre orientava eles acerca do que ia acontecer com ele. E isso é bem interessante quando você vê acerca do sacrifício de Cristo. Tem pessoas que pensam, né, que Jesus foi pego de surpresa, né, que Jesus não sabia, as coisas foram acontecendo. Jesus sabia de tudo, irmãos. Ele já sabia. Não é à toa que você vai ver que Jesus, ele mesmo, ele anuncia em várias passagens que ele seria entregue aos homens, não é? Ele não fala isso? Ele fala que ele ia padecer, ele fala que ele ia sofrer, ele fala que ia morrer.
ele fala também que é ressuscitar. Não é isso? As próprias escrituras afirmam que a veste dele seria tirada e seria lançada como sorte entre os soldados. Que ele seria perfurado do lado por causa de uma lança. Não é assim? Que ele seria traído por um beijo e por 30 moedas de prata. Ele já sabia. Ele sabia. Nada dessas coisas pegou Deus de surpresa. Nada. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E o que Jesus quer mostrar aqui para esses discípulos é exatamente isso. Vocês precisam se voltar para aquilo que é verdade, que é as Escrituras. Porque é nas Escrituras que os nossos olhos continuarão abertos. É nas Escrituras que, por mais que você passe por momentos difíceis, circunstâncias difíceis, mas é através das Escrituras que a Escritura vai o quê? Avivar o nosso coração, abrir os nossos olhos, tirar a cegueira que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos nos apartando das verdades de Deus. E Jesus faz exatamente isso com esses discípulos de Emaús. Ele fala as palavras, ele anuncia a palavra, ele começa a decorrer desde Moisés tudo aquilo que era necessário acontecer. E os olhos deles se abrem. Outro ponto importante, olha o que eles falam no versículo 29. O que ele fala aí? Mas eles constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde. O dia já declina. E entrou para ficar com eles. Olha o 32 agora. E disseram um ao outro, porventura, nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha o quê? As Escrituras. Então, veja, irmãos, o que a ressurreição provoca na nossa vida. Ele provoca exatamente isso. Essas verdades fazem com que o nosso coração esteja o quê? Ardente com relação à comunhão com Jesus. Nosso coração se inflama por causa dessas verdades. E a gente então começa a viver essa ação de alegria, aquela angústia se vai embora, se esvai de nós, porque o nosso coração está ardente. E nós precisamos, irmão, entender que Jesus ele não ressuscitou por acaso, ele ressuscitou justamente para que você possamos viver um cristianismo assim, com corações ardentes, com comunhão plena com Ele, disposto realmente a viver essas verdades. E Ele é tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, porque conhece o nosso coração, e Ele vai até esses discípulos, anda com eles, ouve eles, ministra sobre eles, abre os olhos deles, e Ele sente assim, coração, e eles falam, nosso coração não ardia. Quando começou a arder? Quando Jesus começou a expor as Escrituras. Você está vendo a importância de Escritura? Você está vendo a importância de ministrar a verdade de Deus ao coração de pessoas que estão assim, angustiadas, sem esperança? Você está vendo o efeito que a verdade faz na vida daqueles que recebem isso? Inflama o coração. Eles estão com o coração inflamados. Agora, a ação deles é outra, irmãos. Veja só agora o que vai acontecer. Os olhos deles são abertos pelas Escrituras. O coração deles se arde por meio das Escrituras. E com essa comunhão com Jesus. E por último, versículo 33 a 35, o que fala? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido um partir de pão. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Veja, depois que eles experimentam essas verdades, os olhos abertos, o coração inflamado, por causa daquilo que Cristo havia feito, agora você vê que eles vão ter pés velozes para proclamar a ressurreição de Jesus. Lembrando, né, que no versículo 29, o que eles afirmam aí para Jesus? Eles estavam voltando de lá, né, da cidade de Jerusalém. O que ele está falando aí? 29. Mas eles os constrangeram porque Jesus fez menção de partir. O que ele fala? Fica aqui conosco, porque já é tarde. O dia já declina. E entrou para ficar com eles. Ou seja, eles já estavam cansados, irmãos. Exaustos. Já era final do dia. Não é? E eles pedem para Jesus ficar. E você sabe que naquela época,
As estradas não é como agora, né? Não tinha carro. No caso era, andando, a pé. Era longe. Fora isso, não tinha iluminação como nós temos hoje. O perigo, o risco de você ser assaltado, sofrer alguma violência, era grande pelo caminho. Era grande. Mas o que acontece acerca dessa verdade, acerca da ressurreição? Desperta aqueles homens. Agora não tem tempo ruim. E o que eles vão fazer? Eles vão voltar, irmãos. Eles já tinham falado para Jesus, fica aqui conosco. Já tarde, já. Nós estamos cansados. Eles vão deixar o cansaço de lado e vão voltar. A alegria do coração era tão grande. Eles estavam com o coração tão inflamado de Jesus, que para eles agora não tinha tempo ruim. Estavam dispostos a voltar todo o caminho que eles percorreram, só para anunciar, esse Jesus vive. Ele apareceu para nós. Nós o reconhecemos quando ele partiu o pão. Nós o reconhecemos. Ele realmente ressuscitou. Como as mulheres, como ele fala aí no relato, né, a partir do 13, fala, olha, é fato que algumas mulheres foram lá e realmente falaram que Jesus ressuscitou. Outros foram lá e realmente viram que ele não estava mais lá. Agora estou entendendo que realmente Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Está vendo o impacto que isso traz? Por isso que aqui a gente pode afirmar que esses discípulos, eles davam a vida deles por esse Cristo, não era por acaso. Porque eles foram prova, testemunhos oculares que Jesus realmente ressuscitou. Ele está vivo. E o que ele prometeu, ele cumpriu. E se ele prometeu, então essa é a garantia de que tudo aquilo que está sendo falado acerca dele, das promessas que ele fez, vai se cumprir. Vai se cumprir nas nossas vidas. E eles pagam esse preço, irmãos. E isso aqui, na verdade, deveria levar eu e você, como cristãos, a rever a forma como nós vivemos o nosso cristianismo nesse sentido. Tem muitos cristãos, irmãos, como eu falei, estão vivendo a sexta-feira da paixão. É só tristeza, é só morte, é falta de esperança. Não tem mais perspectiva nenhuma para frente. O coração está frio, está gelado, não se inflama mais por nada. Eles vivem assim, um Cristo morto. Mas nós vivemos um Cristo vivo, irmãos. O que a Bíblia fala é de um Deus vivo. Nosso Deus não está morto. Se ele tivesse morto, realmente, você poderia ficar assim, sem esperança, cabisbaixo, coração frio, porque realmente está morto. Mas ele não está morto. Ele vive, como as Escrituras falam. Ele está vivo. A destra desse Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Você já viu a bênção que nós temos? Quem é o nosso intercessor, irmãos? Cristo. Saber dessa verdade, saber que Cristo intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Ele está ali, à destra do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E todas essas verdades, então, acerca da ressurreição, deve nos levar e deve nos impactar para nós vivermos uma vida com Ele diferente. E que Deus nos ajude, que nós possamos lembrar sempre da Páscoa nessa perspectiva. Lembre-se da importância da ressurreição. Lembre-se das evidências da ressurreição. E lembre-se também do que essa verdade deve provocar na minha vida e na sua. Que Deus provoque isso no meio do teu coração. Que nós possamos ter esse coração inflamado na presença dEle. Que nós possamos ter velozes para anunciar, proclamar essas verdades. Que os nossos olhos sempre estejam abertos para toda essa realidade. Que Deus nos ajude a vivermos tudo isso. Amém? Vamos orar.